Bom dia pessoal, tudo bem? Thiago Rosa aqui, teu numerólogo. Continuar nesse momento nossa viagem pelas estrelas, pelos astros, pelos planetas, nessa correspondência, nessa comparação que a gente está fazendo dos astros com os números, tá? Porque é um assunto que já se fala na numerologia há muito tempo, muitas décadas que já se fala que tem uma ligação entre cada número de 1 até 9 com um dos planetas do nosso sistema solar. Porém, eu percebo assim que é um assunto que às vezes é pouco aprofundado pelas pessoas. E aí eu vim matutando isso e pensei, rapaz, vou falar um pouco a respeito disso, que é bom porque daí eu também me forço a estudar mais para entender e também serve para as pessoas saberem uma forma de aproveitar esse conhecimento. Porque para mim, a razão de astrologia, de numerologia existir, de tarô existir, é para a gente aproveitar de alguma forma para viver uma vida melhor. Tá? A razão que eu vejo é a gente ter mais paz e prosperidade na nossa vida para poder realizar nossas coisas. Então, vamos lá. O número 4 e o planeta Urano, realmente, no primeiro olhar, é muito difícil de entender o que uma coisa pode ter a ver com a outra. Porque são coisas, num determinado ponto, quase opostas, certo? O número 4 fala de estruturação, fala de trabalho, fala de firmeza, disciplina, autodisciplina, construção das coisas. E Urano, por outro lado, fala de inovação, fala de transformações, fala às vezes de revoluções sociais e fala também uma coisa muito interessante que é a respeito de rebeldia, certo? Que são coisas quase opostas ao que o número 4 propõe. Então, como assim? Como pode ser que tenha uma ligação entre as duas coisas? Certo? No primeiro momento eu fiquei bem sem entender isso daí. Então o que acontece? Você tem um site para acessar depois de assistir esse vídeo. É o site astrolink.com.br. Você vai nesse site, procura lá a página que fala de Urano e leia. É bem resumido, é bem sucinto, é bem objetivo, é bem claro, para você entender um pouco a respeito desse astro, para poder tudo isso que a gente vai falar fazer mais sentido na sua cabeça, tá? Para você poder aproveitar esse conhecimento, como a gente falou, tá? Que é o objetivo nosso aqui, é usar esse conhecimento de uma forma positiva na nossa vida, certo? Não ser só informação para eu dizer que sei, mas será que eu sei usar? Então, vamos lá. Urano traz esse significado de transformação, de modificação na nossa vida. O número 4, num certo sentido, não tem nada a ver com isso, por causa disso que a gente falou. Ele tem a ver com estruturação, com trabalho, com firmeza, com disciplina e autodisciplina. Mas, na energia do número 4, também se apresenta essa capacidade de modificar as coisas da nossa vida, da nossa realidade. E, às vezes, para essa modificação acontecer, a gente tem que passar por uma insatisfação primeiro. Às vezes, para eu tomar providência a respeito de resolver um problema, eu tenho que sentir a dor daquele problema. Um exemplo simples aqui, só para ilustrar. Comprar um sapato quando aquele que eu tenho está começando a ficar apertado. Me mudar para uma casa maior quando a casa que eu moro hoje em dia está ficando pequena, está ficando difícil de viver. Então, nesse sentido, eles têm uma ligação muito clara, que é no sentido de a pessoa sentir às vezes uma adversidade na sua vida e perceber que tem que fazer um movimento, tem que construir uma nova realidade e às vezes até uma nova identidade, certo? As pessoas com essa energia número 4 são pessoas com uma capacidade de realização muito grande na sua vida. É diferente, por exemplo, das pessoas, os números adjacentes, tá? Número 3 e número 5. É diferente o comportamento. Porque a pessoa da energia número 3, como a gente falou no vídeo anterior, é um número comparável à energia da criança, tá? Comparável à energia da criança. O número 1, comparável à energia do pai. Número 2, comparável à energia da mãe. Número 3, comparável à energia da criança. Então não tem uma capacidade ainda de realizar certas coisas. As mãos da criança são muito pequenas para construir um prédio. Então o que acontece? Quando chega ao número 4, chega daí na história do trabalho. Porque para existir essa família, alguém tem que trabalhar. Não tem como sustentar, prover, acontecer. Não tem como. E também o número 4, a gente fazer um leve exercício assim de abstração, de imaginação, conduz a gente ao quadrado, e o quadrado faz a gente pensar numa casa.
A maioria das casas aqui, nossa civilização, nosso lado do planeta, são quadradas. Então faz a gente pensar nisso, tá bom? E já o número 5, ele é oposto ao número 4, no sentido de que o número 5 propõe a mudança. Ele que é o número mais ligado à inovação, mas na astrologia ele é visto ligado a Mercúrio. Aí é uma ligação bem legal, um negócio bem... muitos exemplos para explicar, então fica para a semana que vem isso daí. Mas o que tem o 3 e o 5? São números que, devido a ter muitos interesses, devido a ter muitos pensamentos, nem sempre consegue se concentrar para fazer as coisas acontecer. E aí perde tempo, perde energia e fica viajando por 1 milhão de interesses sem chegar ao objetivo. O número 4 não é assim. O número 4, a pessoa, às vezes, o problema é que a pessoa fica teimando num objetivo, travada num foco, sem conseguir perceber que tem outras coisas, sem conseguir perceber que tem outros caminhos que a pessoa pode seguir. Então, às vezes, a pessoa, com essa energia número 4, precisa perceber outros horizontes para poder fazer as coisas da sua vida acontecer. E isso nos leva de novo a falar de Urano, certo? No sistema solar, a maioria dos planetas gira num eixo vertical, certo? A Terra mesmo é quase vertical, porque tem uma inclinação de 23,5 graus, né? Mas beleza, é quase vertical. Urano é quase horizontal. É quase como se ele girasse deitado assim, o eixo dele. Eu acho isso muito interessante. Tem coisas que acontecem assim no universo que eu fico pensando, rapaz, por que é que Deus fez dessa maneira? O que ele está querendo mostrar com isso? Coisas que eu espero um dia conseguir perguntar e ter uma explicação. Então tá. O planeta Urano gira dessa forma, certo? Um eixo quase horizontal. E isso, por incrível que pareça, foi uma das pistas que eu consegui encontrar a ligação essencial que tem dos dois números aparentemente tão opostos, que é a força para reestruturar a nossa realidade, a nossa vida. A força, a capacidade para fazer uma modificação, para adaptar as coisas interna e externamente, para poder fazer acontecer a minha vida dos meus sonhos da maneira melhor possível, certo? Isso é uma coisa muito forte na energia número 4. A pessoa, quando ela progride, quando ela desenvolve essa capacidade, ela tem realmente uma condição de fazer as coisas modificar ao seu redor. Seja no trabalho, seja na família, seja na vida. E isso inclui o aspecto interno também. A pessoa consegue mudar um padrão de comportamento, consegue mudar uma crença, certo? Agora, o que eu acho muito interessante nessa história aí? Que muitas vezes, para fazer essas modificações, a pessoa precisa primeiro compreender o seu padrão, certo? Eu preciso compreender primeiro quem sou eu nessa história aqui. Quem sou eu? De que maneira eu funciono? Cadê meu manual de instruções? Esse manual de instruções é nada mais, nada menos que o seu mapa numerológico. O seu mapa numerológico traz muitas explicações de quem você é, quais talentos você tem e o que você pode fazer para ser feliz. Não só no sentido de trabalho, tá, minha gente? No sentido da vida. O que você pode fazer para ser feliz? Porque ali está descrevendo muito do nosso funcionamento interior. Então, é uma ferramenta que a gente tem para entender quem a gente é, entender alguns, vamos dizer assim, mecanismos internos e, na medida do possível, modificar eles ou adaptar para uma realidade melhor, certo? Então, é uma capacidade que a gente tem de fazer isso aí, através desse conhecimento. E isso tem muita ligação, isso tem um sentido muito grande para mim, justo quando faz essa ligação com o número 4 e Urano. Por causa dessa capacidade de conseguir modificar as coisas. Então, como a gente disse no começo, nosso propósito aqui, nesses vídeos, meu propósito com o meu trabalho, é a gente poder usar desse conhecimento de uma forma a transformar a nossa vida. Ter mais paz, mais prosperidade, ter uma vida que a gente realmente considere plena. É o que eu quero fazer comigo através desse conhecimento e ajudar vocês também a ter. Então, a mensagem central aqui é compreender como eu funciono, compreender quem eu sou
para poder reestruturar minha vida, poder mudar a direção em algum momento de necessidade. Isso é algo que vem pela energia número 4, a capacidade de construir um novo futuro, que é uma coisa também diretamente ligada com esse astro Urano. Pela astrologia fala isso, capacidade de reconstrução. Então é algo muito legal da gente aproveitar. Aí eu fui pesquisar também na mitologia romana, certo? Que Urano corresponde ao céu, a ele se uniu com Gaia, que Gaia é a Terra, e tiveram 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres, que são os titãs. E é ali que começa toda a mitologia romana. Ali que começa toda a mitologia romana. Então isso me chamou a atenção no sentido de que essa energia de Urano, essa energia do número 4, é uma energia necessária para a gente começar a construir as coisas da nossa vida. Para a gente começar o movimento de fazer as coisas acontecer. Porque esse pessoal aí, esses 12 titãs, é que depois tiveram como filhos pessoas que a gente conhece como Zeus e todo o Olimpo romano. Todo o panteão romano é esses deuses aí, Zeus e família, que são filhos dos titãs, e os titãs são filhos de Urano com Gaia, filhos do céu e a terra. Eu acho isso muito interessante. Então eu espero que esse vídeo te ajude a entender algumas coisas. Como eu te disse no começo, é uma ligação bem delicada que tem entre uma coisa e outra. Mas o sentido essencial, o que eu acho mais importante aqui, é despertar para essa nossa capacidade de fazer as coisas da nossa vida ser melhor. E isso é algo natural ao número 4 e é algo que o planeta Urano também traz, também representa na nossa vida. Capacidade de adaptar, de transformar as coisas para chegar aonde a gente quer. E eu percebo que quando a gente consegue ter uma visão mais clara das coisas, facilita. Facilita viajar com um mapa. Facilita mesmo. Então, desejo que esse vídeo te ajude. Espero que você esteja bem. E, caso de dúvidas, tem os comentários aqui. E a gente se vê próxima semana, no próximo vídeo. Tá certo?